Por ser um dos gêneros mais populares de toda a história do cinema e ocupar grande parte dos lançamentos ano a ano, é natural que o terror precisasse se reinventar e trilhar novos caminhos cada vez mais ousados e originais, caso quisesse continuar sendo relevante para um amplo público ao longo das décadas de evolução da cinematografia. Elementos clássicos do gênero, como múmias, lobisomens ou vampiros, por exemplo, parecem ter sido abandonados já há muito tempo, com apenas raros remakes, fugindo à regra sendo produzidos, e muitas vezes, quase que instantaneamente, caindo no esquecimento do público, que já não nutre interesse por tais personagens e histórias nos dias atuais. Com o tempo, tornou-se uma necessidade para o cinema dar espaço para novos conceitos, como a ascensão dos zumbis em filmes do gênero, por exemplo, marcada pelo lançamento de A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968. Da mesma forma, clássicos mais recentes do gênero, como O Exorcista, O Massacre da Serra Elétrica, O Sexto Sentido e a ascensão do torture porn, no começo dos anos 2000, marcaram cada vez mais um distanciamento desses elementos originais que criaram o gênero, ainda na década de 20 e 30. No entanto, dentre tantas possibilidades, a tendência que parece ter se mostrado mais promissora e lucrativa foi a presença e a manipulação do profano e do divino, com a presença de entidades cristãs ou mesmo pagãs, que por alguma razão muitas vezes inespecífica, vagam ou influenciam o mundo físico na tentativa de estender seu poderio ou apenas saciar seus desejos de algum outro plano de existência. A Entidade, de 2012, se banha nesse exato preceito, e mesmo tentando dar uma ambientação mais original para sua narrativa, trazendo uma criatura não tão conhecida na cultura popular, ainda assim, acaba caindo em certos clichês do gênero, que acabam fazendo que o longa sofra para atingir seu objetivo, ser um original autêntico do terror. A trama acompanha o escritor de livros investigativos, Ellison Oswald, e sua família, após se mudarem para uma casa em St. Louis, onde o protagonista intencionava escrever seu mais novo livro. Em suas obras, Oswald tentava dar novas visões e, por vezes, soluções para casos de assassinatos e desaparecimentos não solucionados pela polícia e demais autoridades, o que o faz ter certo desentendimento com os oficiais por onde passa, e também faz com que o protagonista e sua família precisem estar constantemente se mudando, a fim de que Oswald consiga mergulhar nos ambientes e rotinas das pessoas às quais escreve sobre, podendo dessa forma absorver detalhes cruciais que investigadores podem ter acabado por deixar passar despercebidos. Ao se mudar para essa nova residência, onde os antigos moradores aparentemente cometeram um suicídio coletivo ao se enforcarem na árvore do quintal, com exceção da filha caçula que se encontra desaparecida no presente da trama, o protagonista logo é recebido pela polícia local, que expressa seu descontentamento com seu trabalho, mas que ainda assim acaba por ter entre seu corpo um fã do escritor, que viria a ser seu informante e fornecedor de arquivos policiais, cruciais para o andamento do caso. Logo quando chega na residência, Ellison tem um mau pressentimento, e uma vez que sobe ao sótão, após encontrar um escorpião, sendo este um símbolo de mau agouro, encontra também uma caixa contendo uma série de rolos de fita e uma filmadora antiga, e uma vez que passa a estudar o conteúdo da caixa, percebe que os filmes se tratam de registros de inúmeros assassinatos cometidos ao longo das últimas décadas, em diferentes localidades por todos os Estados Unidos, sendo o cinegrafista, possivelmente, o assassino ou mandante de todos esses crimes, incluindo o assassinato quádruplo da família que ali habitava. Através do estudo e da investigação que trava para entender o porquê tais vídeos terem sido deixados para trás, Ellison, com a ajuda do policial que aceitou ajudá-lo, percebe que todos os assassinatos contêm o padrão de terem deixado o filho caçula desaparecido, e não morto como o restante da família. Aliado a isso, pausando as gravações, o protagonista consegue perceber uma aparência sobrenatural em reflexos e espelhos nas filmagens, bem como um símbolo que, segundo as palavras de um especialista em cultos e símbolos pagãos, remeteria à entidade conhecida como Bugul, um tipo de demônio que consumiria a alma de crianças e também as usaria para chegar até o plano material. Em 2020, um projeto chamado de Ciência do Pavor, financiado pela Broadband Choices, elegeu com o auxílio de uma centena de voluntários de todas as idades qual seria o filme de terror mais assustador de todos os tempos. Medindo os batimentos cardíacos de todos os voluntários, enquanto assistiam uma gama de filmes do gênero, pôde-se constatar que Sobrenatural, de 2010, do diretor James Wan, era a obra que conseguia alcançar os maiores picos de BPM, com cerca de 130. Entretanto, a entidade, mesmo que não induzisse picos de sustos, conseguia levar em média 20 batimentos por minuto, a média da audiência durante toda a duração do filme, o que o fez conquistar esse título no mínimo curioso. O estudo parece ter levado em conta apenas grandes nomes da história do gênero do terror. Entretanto, é razoável afirmar que, de fato, o longa cria uma tensão contínua desde o seu princípio, exibindo já em sua tomada inicial o assassinato quádruplo da família que residia anteriormente na casa onde boa parte da trama se ambienta, bem como se estende uma vez que o protagonista e sua família se instalam lá, com constantes vultos e ruídos sendo percebidos a todo instante,
mesmo nas cenas em que não são esperados, e também com os tradicionais problemas de iluminação, comunicação e surtos psicóticos que personagens de filmes de terror, comumente, exibem em tramas como essa, perturbando e contribuindo para a debilidade do estado psicológico do protagonista. Ellison, que acaba por receber quase que em totalidade o tempo de tela da narrativa, com uma atuação acima da média de Ethan Hawke, se torna o principal ponto referencial de como a situação se deteriora com o passar do tempo dentro da casa, e é de longe o personagem que mais se vê afetado pela presença de Bughuul e o escalar de sua influência ali dentro. O incômodo que exibe pela situação estar fugindo de seu controle, além de ter um traço de medo, também revela como o protagonista é ganancioso e se incomoda com o fato de estar lidando com um caso que possivelmente poderia não solucionar. Conforme é possível notar enquanto assiste uma de suas antigas fitas de entrevistas televisionadas, em um ato quase que narcísico, o protagonista se ressente do fato de ter sido um autor de um único sucesso e que ruma cada vez mais para o esquecimento, vistos os 10 anos que já haviam se passado. Mesmo tendo solucionado e caçado outros crimes ao longo desses anos, Ellison jamais havia encontrado nada que pudesse se igualar ao seu feito passado. E mesmo se declarando como cético, havia encontrado no caso envolvendo Bughuul a oportunidade que tanto buscava, o que explica seu incômodo em potencialmente não estar à altura do mistério. Nas entrevistas que deu no passado, Ellison declarou inúmeras vezes que exercia sua profissão guiado unicamente por seu senso de justiça e honra, o que o fazia se sentir satisfeito apenas quando trazia a solução do caso para a família das vítimas e a justiça para os responsáveis, e que, em nenhum momento sequer, o fazia pensando no dinheiro ou na fama que poderia conquistar através disso. Entretanto, como já era possível perceber pelo temperamento do personagem e no quanto parece se ressentir por não conseguir pagar a hipoteca de sua antiga casa, e finalmente, quando discute com sua esposa, uma vez que é confrontado pelo histórico da casa, este revela que ansiava assim por dinheiro e o sucesso que uma vez havia alcançado, sendo essa a razão que o fazia gastar noites, em claro, analisando as macabras fitas que haviam deixado para si, colocando sua integridade física e de sua família em risco, apenas pelo mero vislumbre do sucesso que almejava já há tanto tempo, e o que inadvertidamente acabou também sendo seu erro derradeiro, visto que ao se mudar para lá, na caça de um novo caso, também se colocou dentro da trama e dos anseios da entidade, que passou a desejar a filha do protagonista. Mesmo abordando superficialmente essa personalidade conflituosa do protagonista, que vai se deteriorando ao longo da trama e contendo um imensurável potencial na presença e possível desenvolvimento dessa entidade pagã, a qual se diz ter uma rica história que data ao menos desde a antiga civilização babilônica, a trama acaba por não se aprofundar em nenhum dos arcos que se propõe a apresentar, dedicando o tempo de tela apenas às cenas que provocam sustos e o terror psicológico que carrega a trama, o que, embora seja bem construído e evoque tensão continuamente, não consegue sustentar a história sozinha por tanto tempo, o que acaba expondo as inúmeras pontas soltas nas intenções do antagonista, bem como generaliza a trama, que acaba por cair em inúmeros clichês do gênero do terror, e apresenta um desfecho, mesmo que macabro, completamente dentro do esperado para o que vinha sendo construído até então. Mesmo que tenha conseguido certa relevância por sua fotografia e ambientação quase que propositalmente precárias, apresentando personagens e acontecimentos profanos, a entidade acaba por se provar como mais uma obra, entre tantas outras, que não inova em nada no gênero do terror, apresentando apenas um roteiro genérico, com um desfecho igualmente genérico, herdando elementos de filmes da década de 70 como O Exorcista, e desde então, pouco ou nada apresentando de novo para entreter a audiência, fazendo parte, portanto, de uma vasta safra de filmes que apresentam entidades e presenças sobrenaturais, mas que mesmo assim pecam no elemento criatividade e originalidade.